se a gente pudesse definir aqui em 3 grandes blocos de pergunta, né? O primeiro, eu diria que é a questão do 4-2-4 versus o 4-3-3, né? Então, assim, pergunta de leigo aqui. Esse tripé de meio campo, eu particularmente defendo muito, tá? Por uma questão de um bloco mais defensivo ali baixo, para sair em transição com os 2 pontas. A minha primeira pergunta é, faz tanta diferença na prática? Até porque, vamos lá, o melhor Real Madrid do Carlo Ancelotti foi aquela formação do tripé mágico, né? Entre Casemiro, Kroos e Modric. Então, a minha dúvida é, será que esse tripé, porque talvez a grande surpresa para quem acompanhou ali o primeiro jogo foi que a entrada do Paquetá não alterou o 4-2-4. O Paquetá foi ali para a ponta direita. E para quem vê os jogos do Flamengo, eu brinco que o Paquetá é uma espécie de quarterback, né? Porque ele fica ali só lançando, e o Jorginho faz toda a leitura lateralizada do jogo, distribuindo, fazendo o time botar o pé, né, no campo adversário, mas o Paquetá é o volante barra meia que acha os espaços, né, para acionar o bloco ofensivo. Então, primeira dúvida é essa, assim, conta pra gente a questão do esquema, ele é tão importante, ele não é? E mais do que isso, tá? E aí já complementando a minha pergunta. O que me deixa muito assustado é que pelo calor, pelo desgaste, pelo número de jogos, as alterações elas vão ter que acontecer. E me assustou muito a quantidade de variações táticas que você me disse que o Brasil fez em um só jogo. Isso também não deixa bagunçado o time? Começando pela última, sem dúvida não é o ideal, né? Não é o ideal que você passe por 3 variações numa mesma partida. Isso aconteceu porque os primeiros 15 minutos foram caóticos, né? O time parecia o 7-1, né? Parecia o 7-1, tava sem conseguir ter posse de bola. E aí, eu vou te explicar a pergunta anterior, muito pautado também nessa resposta. O jogo de futebol, ele tem 5 fases. Tá? Então vamos dividir, vamos quebrar em 5 aí essa resposta. O jogo tem 5 fases. Tem a organização ofensiva, ou seja, quando eu estou arrumado para atacar um time que está arrumado para defender. É basicamente quando o time está atacando de uma forma mais pausada. Tá? Então ali eu estou organizado para atacar. Outra é a organização defensiva, é quando eu estou organizado para defender. Uma outra fase é a transição ofensiva, ou seja, quando eu recuperei a bola e vou atacar rápido. Acabei de recuperar a bola. Para eu conseguir fazer a transição ofensiva, eu tenho que ter vindo de um momento sem bola. E a transição defensiva, que ela acontece quando eu venho de um momento com bola, ou seja, logo após eu perder a bola, a transição defensiva. E o quinto momento são as bolas paradas. Analisando cada um desses 5 momentos, o 4-3-3 versus o 4-4-2, a gente consegue deixar bem claro aqui. No momento da organização ofensiva, ou seja, eu estou organizado para atacar uma equipe que está organizada para defender. O 4-4-2, teoricamente, ele não deve em nada para o 4-3-3 nesse momento. Por quê? Porque tu consegue até colocar 2 caras mais espetados lá na frente, como acontece com os pontas do Brasil, ou com um ponta ou com um meia, como aconteceu com o Paquetá, flutuando muito como um meia. Então você consegue garantir até mais ofensividade, e ali você consegue ter 2 caras mais por dentro, ali os 2 atacantes, então você consegue acionar esses caras e tudo mais. Então, em organização ofensiva, tu tem um cara a mais atacando ali dentro do que a gente chama de bloco de marcação do time adversário. Em organização defensiva, teoricamente, eu também, em alguns momentos, vou ter um jogador a mais. Então, no 4-3-3, às vezes eu marco a primeira linha de 4 com a segunda linha de 3. E ali eu tenho 7. No 4-4-2 eu tenho 8. Marco com uma linha de 4, depois com uma outra linha de 4. É claro que pode voltar aos pontas no 4-3-3 e eu começar a marcar com 9, dependendo de qual a velocidade do ataque organizado do time adversário. Então, nós já passamos por 2 fases, né? Organização ofensiva e organização defensiva, para mim, sem impacto. Aqui é o primeiro tapa na cara. Então, 4-2-4, o time tende a ter até mais solidez defensiva. No momento que ele se prepara para defender com um pouco mais de tempo, ele está ali com movimentos mais naturais, porque o ponta se projeta e ele volta. Ele tem um movimento simples para fazer, tá?
O 4-3-3 não, ele precisa de mais gente voltando, mas depois ele até fica com mais gente também. São formas diferentes de jogar e que ambas podem dar certo a depender da ideia macro, né? E quais são as ideias macro do Ancelotti. A gente vai chegar nessa aí. Aí a gente vai para a próxima fase, terceira fase, digamos assim, que é a transição ofensiva. A transição ofensiva é quando eu recupero a bola e estou imediatamente pronto para atacar. Então, eu tenho que, para fazer uma transição ofensiva boa, eu tenho que primeiro recuperar a bola e segundo, eu tenho que estar preparado para atacar. Como os times tentam sair jogando com os laterais e os zagueiros, a forma mais simétrica que eu tenho de poder atacar essa posse de bola do time adversário alto é no 4-4-2/4-2-4. O ponta esquerda vai no lateral direito, o atacante pela esquerda vai no zagueiro pela direita, o atacante pela direita vai no zagueiro pela esquerda e o ponta direita vai no lateral esquerdo. E ali eu consigo encaixar em cima e recuperar essa bola mais rápido. Para eu conseguir ter uma transição ofensiva que funcione, o Ancelotti ama contra-ataque, eu preciso recuperar a bola. Quanto mais vezes eu recuperar a bola, mais vezes eu vou fazer transição. E se o meu time tem jogadores de transição, ótimo. Quer dizer que eu mais vezes vou colocar o jogo no contexto que eles precisam. Então, pensando, o Vini Júnior é o meu melhor jogador, ele é um cara ótimo em transição. Para eu gerar mais situações para ele, eu tenho que recuperar mais vezes a bola. E eu recupero a bola mais alto nesse 4-4-2 do que no 4-3-3, tá? Em via de regra. Aonde que entra o problema? Nessa quarta fase, que é a transição defensiva, ou seja, quando eu perco a bola, eu preciso reagir à perda da bola, né? Então, a transição sempre é necessariamente, pelo Aurélio, né? O espaço que fica entre dois espaços, né? Então, é o estágio entre dois espaços. Então, entre a figura A e a figura B, eu tenho uma transição. E aí, se eu estava atacando, e aí eu agora estou repentinamente defendendo, eu estou tendo uma transição aqui para passar de deixar de atacar a defender. E aí, qual que é o problema do 4-4-2? O 4-4-2 ele coloca, como a gente falou na organização ofensiva, um jogador a mais lá dentro. Então, quando você começa a perder muito a bola, especialmente no momento que você está progredindo, aí você tem um cara a menos para defender essa transição defensiva. E aí, o problema é esse, é que você agora está perdendo muito a bola porque os jogadores estão desconfortáveis na função. A partir do momento que ele tira o Ibañez, coloca o Danilo, que ele tira o Paquetá daquela função que com o Ibañez ou o Danilo fica desconfortável a ele, talvez tenha que tirar do time nesse aspecto, e aí tudo bem, o todo é o que importa mais. E que você coloca o Matheus Cunha bem definido com o Vinícius Júnior, você pode executar o 4-2-4, você vai perder menos vezes a bola, então você vai estar menos exposto a uma fase do jogo que você fica vulnerável nessa tática. Assim como no 4-3-3, você fica vulnerável em outras fases, entendeu? Então, cobertor curto, e isso é um puta de um lugar comum, né? Falar que futebol é cobertor curto, mas cara, perfeito. Eu estou aqui no exercício de pós-graduação em tática. Uma pergunta, é justamente nessa transição defensiva que o fato da gente estar ali no miolo do meio campo, só com dois jogadores, e a defesa já muito colada ali, né, na linha de meio campo, é por isso que nós estamos vendo tantos problemas de contra-ataques, aí sim, né, do adversário, com tanto espaço na última linha defensiva, porque eu acho que a gente se acostumou a ver aí nos últimos jogos literalmente erros da zaga / infiltrações bem pelo bloco central da defesa. É isso mesmo? O que está acontecendo aí nesse nosso problema da transição defensiva, né? Então, Bruno, para mim o problema está antes disso. Você ter muita exposição numa transição defensiva é quase que o conceito de você ser contra-atacado. O time que toma muito contra-ataque, ele mais vezes vai estar nesse contexto, mas sim, tu tá com um jogador a menos, tu fica um pouco mais exposto. Para mim o problema está antes, ele está na perda da bola. É um time que está perdendo a bola no lugar errado e do jeito errado. Ele está errando passes que conectam coisas simples, está perdendo a bola antes do que ele deveria perder. Se ele vai lá pro ataque e perde a bola, esse impacto negativo da transição defensiva, ele não existe, porque o que acontece? No 4-4-2, o time se espalha na hora de atacar.
vai o ponta esquerda, fica na esquerda, o ponta direita fica na direita, os dois atacantes afundam, o time se espalha na hora de atacar. E aí, até para fazer um bom perde-pressiona, os caras estão distantes. E aí você precisa ter outras ferramentas, como o lado menos bonito do futebol, que é a estratégia de fazer falta. O Rafinha teve uma oportunidade de fazer a falta no Brahim Dias e ele não fez. Né? E não tem justificativa para ele não ter feito. Ele tinha que ter feito a falta. Taticamente aqui, a gente olha, isso é um erro do Rafinha. Ele talvez seja o grande culpado do gol sofrido, por não ter feito a falta. O Casemiro que levou a culpa, ele não tem culpa nenhuma, porque o jogador, o Bilal, lá ele, né? O Abi, o Nahi, ele sai arrastando o Casemiro, ele sai se projetando e o Casemiro vai com ele. E aí o Brahim tem espaço, só que o Rafinha tá chegando. O Rafinha tem obrigação de vir dando um tackle nele, aproveitando que tá nos Estados Unidos, ele tem que dar um tackle nele. O tackle, ele é justamente, no futebol americano, a estratégia que você tem para frear um avanço territorial do time adversário. É exatamente o que precisa ser feito. Os esportes, territorialmente, eles se conversam muito. E aí, é por isso que eu falo que o problema é antes. Porque se você estivesse perdendo a bola no lugar certo, lembra que eu te falei que o 4-4-2/4-2-4 é a ótima estratégia para pressionar? Se tu perder a bola lá na frente, ou seja, na frente dos atacantes, perto dos atacantes, tu vai exercer uma baita de uma pressão e tu vai recuperar rápido essa bola, ainda vai recuperar perto do gol. Então, o problema é que o Brasil está perdendo a bola num lugar em que ele fica muito vulnerável para recuperar. E um dos segredos para você deixar de perder a bola, além da posse de bola mais segura, de você colocar jogadores mais confortáveis, dando passes mais simples, simplificar movimentos ali naquela fase, e aí tem a ver com a escolha dos atletas. Então, você colocar o Paquetá para jogar com o Ibanez não funcionou, você não pode repetir isso de jeito nenhum naquele momento, ali naquele lado do campo. Mas se você quer simplificar, tu coloca um ponta para correr em linha reta ali, coloca o Ryan ali, porque a missão ali é levar essa bola até uma zona onde pode gerar gol, ok, mas aonde, se ela for perdida, ela não vai gerar um gol sofrido, ela vai gerar uma transição que eu vou ter tempo e espaço para recuperar. Um dos segredos, tá? Uma das grandes verdades do futebol, que pouca gente fala, e eu sou um bastião disso aí, um defensor, e tu já deve ter me ouvido falar, é que time que chuta não toma contra-ataque. Porque ele simplesmente encerra a possibilidade de ser contra-atacado. No futebol americano, eles usam uma expressão que eu acho muito legal, o Everaldo Marques trouxe para o português a expressão, e ficou conhecido. Falou, e agora ele jogou a bola fora. O que acontece? O que é jogar a bola fora? Vamos lá, o Tom Brady recebia a bola para lançar, estava todo mundo marcado e vinha um cara para dar um tackle nele, ou seja, para derrubar ele. O que ele fazia? Eu tenho opção de passe? Não tenho. Se eu tomar esse tackle, eu tenho chance de escapar a bola da minha mão e eu tomar um contra-ataque. Se eu tomar um contra-ataque, vai ser gol. Na NFL, todo contra-ataque é gol. Basicamente, todo contra-ataque vira touchdown. É muito difícil tu recuperar uma transição dos caras. Aí o que ele pega? Pega a bola e joga pela lateral. Vou atacar bem na próxima. É por isso que isso é responsável pelo principal bordão, pelo principal momento de slogan de TV. Escuta, acompanha essa comigo. Tu já deve ter ouvido Bandeirantes, o canal do esporte, o Globo e Você, tudo a ver, né? Agora a Cazé TV tem a dela também. Se tem Copa, esquece. É da Cazé TV, uma coisa assim. Pois é. Geralmente isso acontece em chutes para fora, tu já reparou? E geralmente ainda, esses chutes para fora são em rebotes de escanteio. Então, batem um escanteio. Presta atenção no escanteio. No escanteio, cara, é uma bola parada, que é a quinta fase do jogo, que aí não muda nada. Tu tá no 4-3-3 ou no 4-2-4, que não muda nada, né? Vai ter uma organização específica. Aí eu tô lá no ataque, tá cobrando o escanteio para mim. Meus zagueiros estão na área, a defesa dos caras toda tá na área, e se eles recuperarem essa bola, eles vão correr de frente pro meu gol, o meu time inteiro vai correr de costas, os meus defensores estão lá na frente. E eles, defensores, são mais lentos do que jogadores de ataque, então eles vão voltar mais devagar do que os atacantes deles, certo? Ou seja, se a bola sobra na frente da área para um jogador do time que está atacando, e esse cara não chuta essa bola de qualquer jeito, e aí fala, esse cara nunca acertou esse chute na vida, já isolou esse chute. Repara como isso é comum. Isso é uma jogada tática.
é porque ele tá jogando a bola fora. Ele tá tentando, na melhor das hipóteses, fazer um gol espírita, ali em comum, que ele nunca fez na carreira. Na pior das hipóteses, jogar a bola fora, porque assim o time dele não vai ser contra-atacado. É uma condição precedente. Você só pode tomar contra-ataque se você perder a bola. Se você não perder a bola, é impossível de ser contra-atacado. Ô Vitor, cara, eu vou descrever essa sua explicação excelente em um lance. A gente tinha ali Equador e Costa do Marfim. O Equador, eu realmente só não lembro se foi um escanteio, mas o Equador, no final do jogo, faz o bloco de pressão, empurra a Costa do Marfim para trás, ele sofre um contra-ataque. No contra-ataque, o zagueiro, que é o Pacho, que é muito bom, ele fica em dúvida um milésimo de segundos se ele ia ou não, ele corre para trás, o jogador que tinha acabado de entrar, portanto com mais vigor, passa em transição ofensiva e cruza pro meio-campista fazer o gol. E aí, depois que o meio-campista faz o gol, que é o Diallo, que é do Manchester United, no lance seguinte, a Costa do Marfim faz um contra-ataque por decisões erradas. Ela acaba ficando em igualdade numérica. Quando a bola rola para trás, o meio-campista dá um bico que vai na arquibancada. E nesse momento, um amigo que tá vendo comigo fala: ah, aí ele mandou mal. Eu olhei para ele e falei: cara, aí ele mandou muito bem. Por quê? Porque ele vai dar tempo, se ele não vai fazer o gol, pelo menos o contra-ataque ele não vai sofrer. E aí quando o Equador sai com a bola, a Costa do Marfim estava bem postada, justamente o oposto do que estava o Equador quando sofreu o gol. Então eu concordo muito com isso, cara. Até jogando FIFA, às vezes, pô, você vai bater ali o escanteio, no final do jogo você tá ganhando, cara, é melhor você chutar a bola para fora do que o contrário, né? E, cara, de novo trazendo a NFL aqui, tá? De novo trazendo o futebol americano. Quando um time termina o seu ataque, né? O que ele faz quando ele termina o ataque? Terminou o ataque e não conseguir fazer touchdown. Ele faz um movimento chamado punt, né? Que é o ato de chutar a bola para frente. Por que eles fazem o punch e não fazem uma outra corrida? Não é proibido tu fazer outra corrida. Eles fazem o punch justamente para devolver a bola. Qual é o objetivo de um bom punch? É colocar a bola dentro de jogo, por conta da situação deles ali, que se ela sair, ela vai começar a avançar do local onde ela sai. É colocar a bola dentro de jogo numa posição desconfortável, onde os caras tenham que correr para trás para pegar e consigam avançar pouco para frente, porque a tua linha defensiva está toda lá atrás. Então, assim, é literalmente essa disputa por espaço. É literalmente essa disputa por espaço que tem a ver com essas duas modalidades, e hoje com o jogo de futebol cada vez mais físico, isso acontece. Um outro exemplo, e eu já vou te devolver aí, aconteceu no cartão amarelo. Eu não sei se foi o cartão amarelo do Ibanes ou se foi o cartão amarelo do Casemiro. Eu acho que foi o cartão amarelo do Ibanes. A bola vai para a linha de fundo, dá um passe em profundidade para o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães chega na linha de fundo e, ao invés de cruzar a bola para a área, buscando o Igor Thiago, chutar a bola para a área, que seja de qualquer jeito, ele tenta proteger a bola, se associar com o Paquetá, os dois perdem a bola, toma a transição, o Ibanes sai desesperado, e aí o Ibanes faz o que o Rafinha não fez, faz a falta tática e é advertido. E ali ele tem que sair do jogo, logo no intervalo. Então, o território, a forma como você gere o território quando você tem, ela vai definir o quanto que você vai correr quando você não tem.